Hoje nós vamos estar falando, irmãos, em Êxodo 20, verso 4, 5 e 6. Nós vamos estar falando de idolatria. Idolatria. E lendo ali, relendo, porque para a gente trazer uma palavra, irmãos, você tem que ler, reler, e depois ler outra vez e tirar o melhor dali, né? E eu fiz um sermão aqui expositivo, né? Vamos ler alguns versículos e capítulos, né? E com certeza Deus ele vai nos abençoar, amém? Você que vai assistir aí depois, se tiver dúvida, pode falar conosco, porque nós vamos falar aqui de coisas, não que a palavra de Deus seja duvidosa, viu, irmãos? Mas tem alguns pontos aqui que a gente vai ver que não é aquilo que a gente pensa que é, não, né? Do jeito que é aí. E tudo dentro da palavra, amém? Como tudo que a gente faz, irmãos, que vai fazer ou faz, é bom você orar antes. Sabia disso? Ó, quando a gente ora, 99,9% das coisas dá o quê? Certo. Agora, quando não ora, você não convida Deus para estar no centro. Você está fazendo por conta própria, né? Mas quando a gente ora, ó, Deus abençoa, amém? Deus, eu sou grato a Ti, Pai, por estar aqui nessa noite, falando para os meus irmãos, compartilhando da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para falar para a Tua igreja, Pai. Essa que está aqui presente e a outra que ainda vai ouvir ou está ouvindo. Pai, em nome de Jesus, que eu não fale de mim mesmo, Pai, em nome de Jesus. Se porventura for falar de mim mesmo, Pai, que o Senhor não deixe eu falar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor acabe com a minha voz, Pai, em nome de Jesus, mas eu quero falar da palavra do Senhor para a Tua igreja e para a minha vida. Muito obrigado por esse momento, Pai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Pai, nós te convidamos, Espírito Santo, esteja no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, e abençoa, Pai, todos que estão aqui e os que ficaram em casa, em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, o versículo-chave aí é qual? É o Êxodo 20, verso 4. A irmã Elaine, né? Ela falou muito bem aqui da semana que passou e foi, ó, criteriosa. Maravilhosa, ó. Nota 10 para ela, para os outros que vão vir também, né? E Deus, com certeza, Ele fala com a gente. E descobri aqui, irmãos, que nós cristãos, nós também somos muitos idólatras. Vocês acreditam nisso? Sim ou não? Nós somos, irmãos. Às vezes a gente pensa que não é, né? Eu já fiquei livre, né? Quem aqui já veio de outras religiões? Ó, tá vendo, ó? Eu também vim. Irmãos, nós éramos católico roxo. Em Ribeirão de Abreu não tinha igreja de crente. Só tinha, se tiver uma, no máximo, a irmã Ana acho que lembra, mas era católicos. Então, era de costume. Quem aqui conhece oratório? Vamos ver. Ó, minha tia Conceição, mãe do Cristóvão e mãe da irmã Solange, e mãe do Geraldão. Eles são os primos meus, né? Minha tia tinha a senhora Conceição no oratório dela. E andava nas casas tudo em Ribeirão de Abreu, irmãos. E a gente andava. E rezava, e pedia a Deus. E a gente foi mandando ficha nisso aí, entendeu? E a gente pensava que tudo estava certo. Mas era o contexto daquela época, irmãos. E quem se converteu primeiro lá na família? Você sabe quem se converteu primeiro? Quem foi o precursor? O Cristóvão. Cristóvão, né? Ele foi o primeiro que se converteu.
e trabalhava para um padre, viu, irmãos? Olha bem para você ver, hein? Lá no Recanto. Você vê, quando Deus fala, ele fala mesmo. Mas aí, de lá para cá, irmãos, mudou muita coisa. E examinando as escrituras, eu vi que isso aí era o quê? Idolatria. Que até o meu nome, ele foi consagrado a um santo. Que graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo. Foi um dia que pastor José Cupertino esteve na casa da minha mãe, o santo foi quebrado. O cordão que tinha atrás dele, de tão velho que estava, rompeu, caiu no chão, quebrou tudo. Era o São Geraldo. Minha mãe, ela colocava o nome de todo mundo lá em casa, em cada igreja que ela ia, né? Vamos supor, ela ia na Serra da Piedade. A minha irmã chama Maria da Piedade. Meu irmão, como é que ele chama? Adão. E depois veio a Eva. Eva teve 23 meninos. Ô, luta, viu? Mas é bênção de Deus. Ela já veio aí, ó. Eu já falei isso aqui um dia, né? Mas até que o Adão e a Eva, né? A gente vai ver aqui que foi a primeira criação de Deus, irmãos. Imagem e semelhança de Deus, né? E eu descobri que Deus não precisa de ajuda de homem nenhum, viu? Deus não precisa de ajuda. Ele criou tudo perfeito, ele te criou perfeito. Nós não precisamos de dar uma forcinha para Deus, né? Muitos até queriam, mas Deus, irmãos, ele é tão bom que ele não deixa. Na hora que a pessoa está pertinho, né? Tinha um sujeito, essa profissão é do filho da Margarete, é qual? Arquiteto, né? Tinha um arquiteto aqui no nosso país, famosíssimo. Sabe qual que era o sonho dele? Fazer uma igreja dessa sem parede. E ele foi lutando, ele não conseguiu, irmãos, morreu e não conseguiu, né? O último que ele fez foi lá em Curitiba. Ele fez um olho grandão do tamanho dessa igreja, com uma sustentação pequenininha. O sonho dele era criar um teto sem a sustentação. Porque ele olhou para o céu e falou, não, o céu não tem sustentação, eu vou fazer igual. Deus não deixou, irmãos. Né? Esse aí é o Niemeyer. Né? Mas, falando de idolatria, irmãos, eu escrevi aqui o seguinte. A idolatria é uma prática genérica de adoração a ídolos, religiosos ou não, né? É uma visão geral de idolatria, é adoração, veneração e louvor excessivo a algo em comum. Então, ó, tudo aquilo que você traz muito lá para dentro, ali de você, é idolatria. E ela tem diversas formas. E a gente pensou que idolatria de imagem acabou tudo, né? Acaba, irmãos? Acaba não. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Mas depois, isso aí é só uma introdução, né? Aqui, ó. Idolatria a pessoas físicas ou a sua imagem, né? Quem aqui que não... Como é que chama? Aquele cara do galo lá? Né? Idolatria, irmão. Tem muita gente que idolatra o camarada lá. Agora, já passou o Hulk. A época do Hulk agora acabou. Agora é KKK. E tem muita gente que vai na onda, irmãos. Tem muita gente, irmãos, que fala mais de esporte cristão do que da palavra de Deus. Se perguntar, um versículo não sabe onde é que está, mas se perguntar sobre esporte, entendeu? Sabe de cor e salteado. É proibido isso, irmãos? Não é. Mas tudo em excesso é bom. Quando a gente come em excesso, a gente não passa mal? Assim também é. Então, idolatria a objetos. Quem aqui não, né? Eu vi ali a irmã Rosângela, ela apresentou o carro branquinho dela, está toda alegre, glória a Deus, você está de parabéns. Mas
aquilo dali, irmãos, essa semana e esse mês, ela vai lavar aquele carro, vai limpar, vai, né? E aí, daqui 15 dias, a idolatria do cristão, irmãos, ela é passageira. Amém? Então, isso aí, ó, depois isso vai passar. Hã? E eu já estou... Um rapaz lá, ele me fez uma proposta, eu falei, Deus, já vou vender essa caminhonete, irmão. Não tem, tá vendo? Já passou. E é assim mesmo, né? Qual homem aqui que não quer um outro carro novo? Igual o irmão Vitor lá. Foi lá, o carro estava velho, um carro novo, é ou não é? E está com razão, e tem que renovar mesmo. E assim, irmãos, isso aí não é idolatria. Mas quando você adora aquilo dali em excesso, aí passa a ser. Entendeu? Aqui, ó, tem objetos, pessoas, né? Instituições, irmãos. Aí Deus olha lá de cima e fica triste, né? Instituição, seja ela qual for, entendeu? Principalmente, eu vou falar baixo, se for instituição política. É tristeza, viu, irmãos? Boas pessoas, inteligentes, dá de 1000-0 na gente, mas, né? Em vez de pregar a palavra de Deus, isso aí é idolatria. E às vezes, a pessoa, ela não percebe que depois de cristã, ela pode se tornar um idólatra também. Não é só imagem. A gente vai ver aqui depois. Não é só imagem, né? Agora eu fiquei livre, agora está tudo bem. Não é só isso não, viu, irmãos? Tem muito mais coisa. Isso aí é só o princípio, né? Mas vamos ler lá. Nós vamos ler lá em Êxodo 20, verso 4. Porque a hora ali, ela é muito rápida lá, já é quase 9. Olha o tanto que eu escrevi aqui, olha aí para vocês verem. Não vai dar para falar tudo, né? Mas eu pedi a Deus para falar só o necessário, então. Aqui, irmãos, ela pregou na semana que passou, não farás outro Deus diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. A palavra de hoje é: não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, e daqueles que me aborrecem. Mas, olha a boa aí, ó. Mas faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Tá vendo, irmãos? Então, Deus, Ele é tão bom e Ele já criou tudo. Criou tudo e criou tudo bonito. Sim ou não? O homem é quem quer o quê? Renovar e acaba estragando tudo. Inclusive, esse povo, Deus tinha criado, irmãos, esse povo para adorar a Ele. Criou todos ali com um objetivo. Olha, vocês vão me adorar. Outros deuses, vocês não vão poder fazer de maneira alguma. Estava expresso, proibiu. Porque esse povo, irmãos, eles viveram ali mais de 40 anos, não foi? Ali no deserto? Mais de 40 anos. E ali, com tantos usos e costumes, igual em Ribeiro de Abreu Antigo, foi depois que eu descobri que idolatria era imagem também, né? Por quê? Eu tinha que ajoelhar diante dela, eu tinha que me curvar. E depois que eu descobri isso. E esse povo estava lá no centro deles. Adorar imagens e muito mais do que aquilo. O porquê? Atrás de cada imagem, irmãos, como eles, os costumes ali, lembram lá das 10 pragas? Lembram? Era de bicho, não era? Lembra?
Então, eles inventavam um pedaço homem e um pedaço bicho. E ali eles iam criando imagem, iam criando. Mas Deus aqui tinha feito o quê? Não farás, não faça, não faça. Mas aquele povo estava dentro dele, irmãos. Dentro dele. E quando está assim, irmãos, Deus às vezes, né, acaba com tudo primeiro para depois renascer tudo de volta. É como fez com a gente. É necessário que a gente nasça de novo para entender isso. Senão, se nós não nascermos de novo, a gente não vai entender a palavra de Deus. A gente vai pensar que idolatria é só imagem de escultura, é só um crucifixo que eu ando com ele aqui. Irmãos, não vai adiantar nada, né? Você pode andar com ele. E se for de ouro, vai ser até pior, que eles vão roubar de você aí, vai dar problema, né? Mas, e aí, esse povo, irmãos, eles não obedeceram a Deus. Mesmo diante dessa proibição aqui, eles não obedeceram a Deus. Um instantezinho que o líder saiu para falar com o Senhor, sabe o que eles fizeram? Vamos abrir aí. Aqui está funcionando? Está, irmão Renato? É Êxodo. Quer ver? Estou na parte de trás aqui. Êxodo 32, versos 5, 8, 11 e 19. Vamos lá? Aí, irmãos, ó. Olha o que fala aí. E percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã farás uma festa para o Senhor. Viu, irmãos? Olha aí para você ver. Lá atrás, Deus falou: ó, não vai fazer nada. Que líder com uma visão pequenininha, né? Quando o líder tem uma visão pequena, irmãos, ele não tem visão nenhuma. Viu? Esse aí é um deles. Não tinha visão nenhuma. Foi um descuido de Moisés para falar com o Senhor. Ele tinha que subir, ele tinha que ir lá, irmãos. Mas aí Arão já convidou o povo para quê, irmãos? Olha lá, haverá uma festa ao Senhor. Tem muita coisa, irmãos, que Deus, Ele quer que a gente faça. Mas faça bem feito. Até cultuar ao Senhor. Até cultuar o Senhor. Mas tem muita coisa que Deus não quer que a gente faça. Entenderam? Tem muita coisinha que Deus não quer que a gente faça. Mas as outras pessoas querem que a gente faça. Isso aí não é bom. E aqui no caso de Arão, não foi uma boa coisa. Não foi uma boa coisa. O porquê? Eles profanaram uma lei de Deus. E aí, olha o que aconteceu. Quer ver, ó? Eu escrevi aqui 5:8. Nós vamos lá no 8. Deus fala para Moisés descer depressa. Está aí, ó. Como se desviasse depressa do caminho que eu havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro e encurvaram diante dele e ofereceram sacrifício, dizendo: ó Israel, esses são os seus deuses que vos tiraram do Egito. Viu, irmãos? Lá Deus tinha falado para não encurvar, não falou? Aqui eles fizeram o quê? Curvaram. E ainda teve a coragem de dizer que esse Deus aí é que tirou eles quem? Do Egito. Eles viram Deus ali, irmãos, para falar que era Deus? Eles não viram Deus. Eles poderiam ter sentido Deus, mas ver, eles não viram. Ninguém viu Deus. Nem Moisés, viu, irmãos? Nem ele viu. E aí, irmãos, olha aí. Agora no 11, né? Vamos lá. E Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. E o Senhor exclamou: e ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com grande poder e mão forte? Irmãos, Deus ficou tão irado que ele queria matar aquele povo todo,
de uma vez só, extinguir aquela nação. Deus ficou irado demais. Mas aí, irmãos, vem o quê? A misericórdia de Deus. Né? Aquele servo de Deus, Moisés, ele suplicou e ele falou o quê? O 11. Não, o 11, depois o 11, foi que a gente leu, né? Isso mesmo? Porém, Moisés, isso mesmo. Aí depois, a gente vai lá para o 19. Olha aí. E aconteceu que, chegando ele no arraial, vendo o bezerro e danças, acendeu o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas, e deu de beber aos filhos de Israel. Irmãos, a ira, o sujeito ficou tão irado, eu penso que ele, homem, ficou irado. Vocês imaginam Deus? No 22, fala assim: então disse Arão, não acendas a tua ira, meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado para o mal. Irmãos, Deus, ele criou o homem para que o homem preste culto a eles. Deus, ele criou o homem com esse objetivo, e em espírito e em verdade. Deus não criou o homem para curvar diante, né, de uma imagem e falar assim: ah, Senhor, me abençoa. Ela tem olhos, mas não fala. Ela tem olhos, mas não vê. Ela tem boca, mas não fala, né? Então, era nesse contexto que esse povo vivia. Mas por que que eles viviam lá, irmãos? Assim, é porque eles viam muitas coisas, né? Eles iam de uma região para outra, eles viam ali muitas imagens, muita idolatria, e não era bom isso. Lembra de Paulo, quando ele chegou lá em Atenas? Lembram? Lembra? Aí, Wander, está vendo? Nós estamos estudando, hein? Está vendo? Né? Paulo, quando ele chegou lá em Atenas, tinha muito Deus ali, o quê? Pagãos. Muitos deuses pagãos, irmãos. Mas tinha um lá que era como? Um Deus o quê? Deus desconhecido. A irmã Marlene também tá, olha aí, olha ela. Tá vendo? Ela tá lembrando, tá vendo, irmãos? Ela vem na escola de domingo. Tá vendo? Um Deus desconhecido. E olha que naquela cidade, irmãos, a idolatria era tamanha que não tinha jeito. Os filósofos lá, era todo mundo idólatra. Cada um puxava a sardinha para sua lata. E no meio daquela cidade tinha o quê? Uma sinagoga e um templo da deusa Diana. Olha bem para vocês verem. Olha que luta que era. Mas Paulo, chegando ali, apresentou suavemente para aquelas pessoas o que é Cristo Jesus. Um Cristo Jesus ressuscitado. E deu certo, irmãos? Deu. Ele foi expulso de lá? Foi. Mas ele não deixou de falar a palavra de Deus. Amém? Então, é por aí. Então, vamos caminhar mais. Deixa eu voltar aqui no 20. Porque a gente falou que não pode encurvar, né? Agora, irmãos, nós vamos falar, quer ver, não encurvarás e nem servirás a outros deuses, porque eu sou um Deus zeloso. Um Deus zeloso, irmão, significa que Deus é o quê? Ciumento. Deus tem ciúme da sua criação. Só que a sua criação, às vezes, ela não percebe isso. Ela não percebe. E o pecado, ele nos separa de Deus. Aqui o povo caiu na tentação e o povo pecou. E quando a gente peca, a gente é separado de Deus. Mas por um pecado entrou, mas por outro saiu, que foi Cristo Jesus. Pelo Adão entrou, mas Cristo levou os nossos pecados lá naquela cruz. Em Deuteronômio 4, 23. Vamos ver o que está escrito.
Aí, ó. Olha que coisa bonita. E, portanto, tenham cuidado para não esquecerem da aliança que o Senhor teu Deus fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu. Tá vendo, ó? Na minha versão, tem alguma outra versão aí que ele é um Deus zeloso? Tem? Tem, irmãos? Hã? Aqui, ó. Eu vou ler aqui na minha. É Deuteronômio, é 4:23, irmão Renato. Deuteronômio 4:23. Me perdoa aí, ó. Hã? É isso mesmo? Aí, ó. Então, ali, irmãos, com as tábuas, Deus fez uma aliança com o seu povo. É como se fosse aquele sermão, lembra das mensagens do sermão da montanha? Deus falando para o povo e os discípulos, dando o quê? As diretrizes. Aqui também o Senhor estava falando, ó, guarda e não esqueças do concerto que eu fiz com vocês, porque Deus tem feito convosco, e não façais esculturas nem imagem alguma, porque o Senhor vosso Deus é um Deus que proibiu. Aqui, ó, então é no 24, irmãos, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é um Deus zeloso. Tá vendo, irmãos? É no 24 aí. Aí, ó, o Senhor, seu Deus, é fogo, devorador, é um Deus zeloso. Quando fala de zelo, irmãos, é um Deus ciumento. Deus, ele tem ciúme de nós. Às vezes você pensa que não, mas quando a gente peca, a gente não fica triste? A gente fica triste. Porque a gente pecou e falou, não, Senhor, mas eu não quero, né? O pecado na nossa vida, ele tem que ser o quê? Um acidente. Um acidente. Ele não pode ser, né? Assim, uma continuação, ele faz sempre ser um acidente. Se pecou, pediu perdão a Deus, ó, e volta para a benção. Deuteronômio 34:14. Não, é Êxodo 34:14. Deixa eu voltar aqui. Aí, ó, então ele já achou para mim. Não adore outros deuses, porque o Senhor cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso com seu relacionamento com vocês. Viu, irmãos? Deus, ele não gosta de idolatria, seja de qual forma for. Às vezes a gente pensa que é só imagem, mas às vezes a gente pode idolatrar até uma casa. Pode, irmãos. É claro que a gente tem que manter a casa limpa, bem pintadinha, não é? Reformada, tudo bonitinho. Mas tem gente que fala assim, eu quero que tenha a casa mais bonita do bairro. Alguém já ouviu isso? Tem gente que idolatra até o celular. Eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem isso. Irmão, claro que consegue. Claro que consegue. Quem é que nasceu primeiro? Você ou o celular? Claro que é a gente. A gente pode conseguir. Claro que tudo está lá dentro dele, mas a gente consegue. Hoje é um instrumento de quê? De trabalho, né? Para muitos e até para mim mesmo. Mas tem hora que a gente fica nervoso com muita gente, e principalmente no trânsito ou no trabalho, né? É muito duro. Então, nós vamos lá. Aqui, ó. Vamos caminhar aqui. Vamos voltar no 20, que é agora que nós vamos entrar na questão lá, irmãos, dos pais. Aqui, eu sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ezequiel 18, 19 e 20. Olha o que fala lá. Vocês, porém, me perguntam, como assim? O filho não paga pelo o pecado do pai? Não,
pois o filho faz o que é justo, e certo que guarda, pois os meus decretos, e ele certamente, aquele que pecar, pode passar, irmão Renato? Aquele que pecar, este morrerá. O filho não será castigado pelo pecado do pai. O pai não será castigado pelos pecados dos filhos. Os justos serão recompensados, porque a sua justiça, e os perversos serão castigados por causa da sua perversidade. A gente leu aqui que, deixa eu colocar aqui, irmãos. Olha bem, eu visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Às vezes, a gente pensa que, se o meu pai foi um ladrão, eu que vou pagar pelo meu pai? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aquela maldição, ela foi quebrada, acabou. Assim que a gente aceita Jesus, lá fala o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, irmãos. Acabou. Aquilo lá foi quebrado. O passado foi quebrado. É claro que os pais não devem dar maus exemplos para os filhos. Por quê? Se o filho vê um pai lá preso, certamente ele vai olhar, puxa vida, meu pai foi preso por causa disso, disso e daquilo outro, né? Mas se alguém chegar perto dele, isso aí não é bom, não faça o que seu pai faz, né? Por quê? A tendência do filho é o quê? É olhar aquilo que o pai está fazendo, imitar o pai, né? Mas aqui, Deus, ele falou, aquele que pecar, ele vai dar conta do pecado dele. Eu vou visitar agora, se não quebrar a maldição aceitando Cristo, como eu e você fez, se eu continuasse, né, naquelas de Ribeiro de Abreu antigo, como este povo aqui fez, eu estava até hoje, irmãos, lá rezando, às vezes, né, lá no oratório, diante de uma imagem. Ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar, mas graças a Deus, que Deus revelou a nós a tua palavra através do Espírito Santo, e nós podemos entender isso, né? Que os filhos não levam a maldade do pai. Se o pai pecou, ele já pecou. Eu não sou culpado do meu pai de ter pecado lá atrás. Uma que ele já morreu mais de 50 anos. Olha bem para você ver. Vocês imaginam só, né? Já morreu tem quantos anos? E eu que vou pagar por uma coisa que ele fez? De jeito nenhum. Se ele puxou os outros aí, eles, né, com o cabresto e com o cavalo, ele puxava os outros e fazia coisa assim, é um problema dele. Se ele bateu lá na minha mãe, com taca, porque ela abençoou alguém com uma comida, eu vou fazer isso com a minha esposa? De maneira alguma, irmãos, de maneira alguma. Aquilo lá acabou, ficou lá no passado. Amém? Mas, em contrapartida, irmãos, tem coisa boa aí, né? Aqui embaixo, aqui está escrito assim, e também faço milhares de misericórdia daqueles que guardam os meus mandamentos. Viu, irmãos? Agora que você conheceu o Senhor, agora você guarda o quê? Os mandamentos do Senhor. Aquela maldição que havia sobre a sua vida e sobre a minha vida, ela foi o quê? Quebrada através do sangue de Jesus e da morte de Jesus lá naquela cruz. Então, tem coisa boa. Aqui fala que a idolatria é cultuar a Deus errado, não fala? Mas nós podemos hoje cultuar ao Senhor certo, sim ou não? Como você está fazendo e como eu estou fazendo aqui. E aonde que está escrito isso? Romanos 12, verso 2. Vamos lá? Aí, não imite os comportamentos e os costumes desse mundo. Irmãos, quando Paulo ele chega lá em Roma, tinha muita idolatria. Então ele já logo chega falando, não imite o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme
por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém? Aí, irmãos, está o perfeito culto ao Senhor, não é? Deixa eu ver aqui na minha versão aqui. Aqui, ó. Eu vou ver se... Aqui, ó. É isso aí mesmo. Em cima, 12:1. Olha o que está escrito. E, portanto, irmãos, eu suplico que vos entregue o seu corpo a Deus, por causa que entregue o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, e que sejam em sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. É aí que entra, irmãos. Tá vendo? Ó? Nós podemos cultuar ao Senhor hoje como? Eu gosto muito quando o Renato ele chega aqui, no louvor, ele é diferente. Não é porque ele está aqui, nem puxar saco dele, não. Ele quer passar para a gente que a gente veio aqui para adorar ao Senhor. E você veio aqui não só para ouvir essa palavra e aprender um tiquinho, através ali dos versículos, que a gente tem que vir ao culto. Às vezes a gente só chega aqui para ser o quê? Abençoado, não é? Mas a gente veio aqui para adorar ao Senhor. A gente veio para adorar ao Senhor. Como, Juca? Como? Quando você oferta ao Senhor, você está fazendo o quê? Adoração ao Senhor. Quando você canta uma canção, você está o quê? Adorando ao Senhor. Quando você tem um compromisso de estar aqui na escola de domingo, você está adorando o Senhor. Mas, Juca, é só aqui na igreja que eu posso estar adorando ao Senhor? Não, irmãos, não. Você, como corpo de Cristo, aonde você estiver, pode ser na rua, no ônibus, lá na faculdade, aonde você estiver, fale daquilo que o Senhor fez na sua vida. Não deixe influenciar pelo mundo aí fora. Não deixe, irmãos, não deixe. Porque hoje a tendência do mundo, aqueles que estão lá, irmãos, eu passei ali na porta do boteco, tinha muito mais gente que nós aqui. Olha bem para você ver. Porque tinha um jogo de futebol. É triste isso? Triste, mas eu fico alegre. Você sabe por quê? Porque o inimigo, ele não quer tirar, ele não quer aqueles lá. Eles querem os daqui. Eles querem tirar é o daqui. Então, não se deixe influenciar de maneira alguma. Mas lute. Aqui Paulo fala, luta, aqui ó, não vos conformeis com esse mundo, mas lutai pela renovação da vossa mente. Experimentai qual que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu faço isso, irmãos? Como? Como que eu luto contra esse mundo aí, contra esse tanto de pecado? Orando. Quando você está orando, você está adorando o Senhor. Quando você está lendo a palavra, você está adorando ao Senhor. Esse aí é o culto o quê? Que a gente chama? Um culto racional. Lá dentro da sua casa, né? E quando tiver de orar, lá em Mateus 6,6, fala o quê? Entra para onde? Entra para o seu quarto. Lá Deus vai te ouvir? Lá Deus não só vai te ouvir, mas depois você pode ler lá. Lá o Pai te vê. Lá o Pai te vê. E tem algumas Bíblias que falam, e em público ele te recompensa. Olha bem para você ver a bênção de Deus quando você adora ele em espírito e em verdade. É assim que acontece, meu irmão. Esse aqui é o verdadeiro culto que Deus tem para o povo escolhido, que era Israel, que até hoje é escolhido, nação santa, povo perfeito diante de Deus. Mas a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Mas todos os quantos os recebeu, lhe deu o poder de ser chamados o quê? Filhos de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos. É nós é que Deus vai usar. É você é que Deus vai estar usando lá na sua casa, lá no seu trabalho.
você faz parte do corpo de Cristo. Lá onde você estiver, você faz parte do corpo de Cristo e vai falar daquilo que Deus fez na sua vida. Mas tudo, irmãos, é com suavidade. Não vai chegar lá, como tem alguns aí, que às vezes chega ali perto do depósito e fala comigo, ô Ju, que você sabe, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Irmãos, não. Paulo, quando ele chega ali, irmãos, para ele prega suavemente. Olha, esse Deus que eu mostro aqui é o Deus que criou tudo, que criou terra, céu, que criou tudo, criou as criações, os animais. Irmãos, não precisa de exagero, precisa que você pregue só a palavra de Deus. Porque quem faz o outro papel de convencer as pessoas é quem? É o Espírito Santo de Deus. Basta você falar e testemunhar. Amém? E tem uma palavrinha-chave, né? Obedecer. Obedeça. Obedecer é melhor do que o quê? Sacrificar. Então, quando a gente obedece, irmãos, quando um filho obedece a gente não fica alegre? Um filho de carne? Sim ou não? Olha lá, a menina já respondeu lá pequenininha. Ó. Ela pode escolher a boneca que ela quiser que dá. Pode ser aquela cara, né? Essas que está aí na moda agora, que é igual gente. Pode escolher, dá. Porque obedece. Mas aquele filho que não é obediente, o pai, ele pode até dar as coisas para ele, né? Mas é pela misericórdia de Deus, né? Então, fique aí essa palavra, né, para os irmãos e para mim também, né? O verdadeiro culto ao Senhor é o culto racional. Cultuar ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus, em todo o tempo, né? Muitas vezes tem feito isso, eu vou lá na igreja domingo, eu quero ver como que tá. Não, irmãos. Tenha um compromisso real com o Senhor, porque os dias aí fora, eles são maus, irmãos. E um minutinho aqui, vocês viram que o servo do Senhor foi lá em cima no monte falar com o Senhor, viu o que o inimigo fez aqui com aquela nação? Viram? Destruiu tudo. Então, Davi, ele escreveu assim, mais vale um minuto nos teus átrios do que 1000 outros lá fora. Então, fique firme com o Senhor, né? Adore ao Senhor, conquiste aquilo que você tem que conquistar, porque é de direito nosso, porque se crermos nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, firme com Jesus, mas em tudo creia no Senhor, que Ele é quem nos dá tudo, e para Ele são todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, você que está em casa, guarde a palavra no seu coração. O salmista falou assim, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E lembre-se que a palavra de Deus, ela é preciosa, então guarde. O que é precioso a gente guarda, né? Então guarde, no nome de Jesus, amém?